Graça e paz, amada igreja, amém? Boa noite a todos. Tá dando para me escutar? Tranquilo? Amém? Ô, glória. Irmãos, sendo bem honesto, foi uma surpresa estar aqui. O convite surgiu ontem à noite, numa brincadeira. Vitor Paulo chegou em mim e disse: João, eu tô precisando, você vem? E disse: bora. Aí eu tô aqui, né? Mas, falando sério, irmãos, no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tem medo de pregar. A gente é impedido pelo medo, pela vergonha, às vezes pelo medo de errar. Eu também passo por isso. Mas quando nos lembramos o motivo pelo qual fazemos isso, tudo vale a pena. Amém? Amém. Eu convido a amada igreja a abrirmos nossas Bíblias em 1 Coríntios, no capítulo 2. 1 Coríntios, capítulo 2. Nós iremos ler do verso 1 ao verso 5. Só 5 versos. Vai ser uma pregação relativamente curta, mas eu espero e eu desejo, no fundo do meu coração, que seja verdadeira e certeira. Quem encontrou, diga amém. Amém. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 1, vai começar dizendo o seguinte: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Amém. Irmãos, esse texto, ele é bastante claro, porque ao mesmo tempo que é uma declaração do que o apóstolo Paulo fez em determinada parte da sua história, ele também é um incentivo para nós seguirmos o exemplo dele. Dando o devido contexto, o apóstolo Paulo está na sua segunda viagem missionária. Ele acaba de chegar em Corinto. Ele tinha passado por Atenas e agora está em Corinto, na qual ele passou 2 anos lá, edificando a igreja, pregando o evangelho e edificando os irmãos. Quando nós avaliamos o contexto, é até mais claro de entendermos o motivo pelo qual o apóstolo Paulo fala isso. Quando o apóstolo Paulo passa por Atenas, ele percebe uma coisa. Atenas, irmãos, naquela época, era o berço da filosofia da época. Lá era onde estavam os maiores filósofos, onde havia as maiores discussões sobre política, sobre o sentido do ser humano, sobre o pensamento. O berço da filosofia, o berço do pensamento daquela época estava em Atenas. E Paulo não perde tempo. Assim que ele chega em Atenas, ele começa a pregar o evangelho. E, irmãos, Paulo não era qualquer um. Paulo, ele era um ex-fariseu. Desde pequeno, ele foi criado sobre a lei. Ele foi ensinado por Gamaliel. Gamaliel, ele era um importante professor, um importante fariseu da época de Jesus, provavelmente contemporâneo de Jesus. E ele ensinou a Paulo. Então, Paulo não era qualquer pessoa. Paulo, ele tinha uma capacidade incrível de dialogar com a multidão, de usar argumentos, de usar da racionalidade para pregar o evangelho. E ele fez isso aqui. Quando ele chega em Atenas, esse relato está em Atos, no capítulo 17, a partir do verso 15 até o 34, ele começa a pregar no Areópago. Areópago, irmãos, era onde os pensadores se reuniam para debater, conversar, enfim. E lá ele começa a pregar o evangelho. Ele fala que só existe um Deus, ele fala sobre Jesus Cristo, que Deus enviou o seu Filho amado, que esse era Jesus Cristo, e convoca os atenienses ao arrependimento. Mas ele não faz isso algo tão direto. Não. Ele faz toda uma argumentação, ele faz todo um diálogo. Ele usa poetas gregos, contra os atenienses, para provar que ele estava falando a verdade. Em resumo, Paulo fez uma tremenda pregação, uma ótima pregação. Porém, como diz o relato, lá em Atos capítulo 17,
os frutos não foram tantos. Alguns até gostaram, outros acharam interessante, mas só alguns se converteram. E podemos ver que o caso de Atenas foi bem mais profundo. Tanto que, se nós avaliarmos a história da igreja, você não encontra uma igreja em Atenas. Você encontra uma igreja em Corinto, em Éfeso, em Colossos, mas nunca foi fundada uma igreja em Atenas. Ou seja, podemos ver que, pelo menos nesse caso, não deu tantos frutos. E algo que Paulo também percebe na cidade de Atenas é que, além de ser uma cidade bastante conhecida pelos seus filósofos, pela sua democracia, pelo seu estilo de vida bastante conhecido naquele mundo, isso também era uma coisa. Eles eram profundamente idólatras. Os atenienses, eles eram gregos, eles adoravam vários deuses. Adoravam Zeus, o deus dos raios, Poseidon, o deus dos mares, Afrodite, a deusa do amor e da sensualidade, enfim, vários deuses, um panteão. E eles eram profundamente idólatras. Paulo chega em Atenas e prega contra isso. Só existe um Deus, esses deuses são falsos, e esse Deus enviou Jesus Cristo, se arrependam e tal, tal, tal. Mas não surgiu tanto efeito. E interessante, irmãos, que após ele passar por essa situação em Atenas, ele reflete sobre isso. Ele reflete justamente o que nós acabamos de ler no versículo 2, que quando ele chega em Corinto, ele chega com uma estratégia diferente. Ele não chega em Corinto com palavras persuasivas, ou de sabedoria humana, ou de filosofias humanas. Não, não. Ele chega em Corinto e, no verso 2, ele diz: porque nada me propus a saber, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Neste momento, Paulo tira uma reflexão na qual nós iremos ter hoje. E eu acredito que é uma reflexão que vale a pena ser dita. Porque não mexeu apenas com Paulo, mexe com todo cristão, todo crente que queira seguir a Jesus Cristo. Por isso, irmãos, eu convido a amada igreja a penetrar nesse texto e vamos avaliar isso em 3 pontos importantes. O primeiro ponto: a única coisa que vale a pena saber é Jesus Cristo e este crucificado. Irmãos, vamos ler novamente o verso 1 e o verso 2. Vai dizer o seguinte: e eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vocês, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Paulo, ele tinha acabado de passar por uma situação em que as capacidades dele de falar com a multidão, de argumentar, de falar plenamente, com ampla filosofia, não adiantou. Ele chegou no Areópago, ele chegou em Atenas, debatendo com filósofos, com pensadores, e ele, de tal forma, também, do mesmo nível, pregou desse mesmo jeito, de forma racional, com argumentos racionais, mas não funcionou. Isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes nós podemos argumentar, pregar o Evangelho, provando A mais B, que Deus é bom, que Ele exige, que Ele está conosco, que Ele enviou o seu Filho amado, mas mesmo assim as pessoas podem escolher negá-lo. Que mesmo assim as pessoas podem escolher dizer não ao Evangelho. Porque a questão do Evangelho, irmãos, nunca foi só sobre isso aqui, mas também sobre isso aqui. Como foi dito anteriormente, Atenas era uma cidade profundamente idólatra. E como nós sabemos, a idolatria, assim como todos os outros pecados, vem de um só lugar, disso aqui, do coração. Se o coração não for alcançado, de nada adianta. Por isso que não funcionou em Atenas. Paulo estava certo. Paulo tinha pregado corretamente. Paulo tinha usado os próprios gregos, os poetas gregos, contra os gregos para provar que estava certo, mas mesmo assim não adiantou. Por quê? Porque a questão dos atenienses não era racional. Não, era de coração. Eles não queriam se converter. Eles queriam continuar do jeito que estavam. Eles queriam permanecer no pecado e não se arrepender. Por isso, irmãos, mostra que Paulo, nesses 2 primeiros versículos, nos mostra que não vale a pena saber de mais nada, a não ser de uma só frase: Jesus Cristo e este crucificado. Nada mais. Essa é a única pregação na qual vale a pena se dizer. Vale a pena morrer por isso. Já passamos por situações em que nós mostramos A mais B igual a C, mas assim a pessoa negou.
Eu já passei por isso, eu acredito que os irmãos já tenham passado também. Você explica ao irmão e diz, irmão, não, isso não é verdade não. Mas irmão, está aqui na sua frente, é claro como a luz do sol, mas não, quero não. A questão, irmãos, do arrependimento do evangelho está relacionada ao coração. O segundo ponto que nós podemos citar é que a pregação do evangelho exige humildade e confiança no poder de Deus. Irmãos, vamos ler novamente agora no verso 3 e no verso 4. E eu estive convosco em fraqueza, e em temor, e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Paulo aqui, ele acaba de passar por Atenas. Ele acaba de passar por essa situação, no mínimo, humilhante. Ele se esforça e não dá muito fruto. Ele chega em Corinto e ele chega como? Humilde. Com temor e com tremor. Pregando nada mais, nada menos do que a palavra de Deus e o seu Filho ressurreto. A única coisa que ele está pregando aqui nesse momento é Jesus Cristo e esse crucificado. Nada mais lhe importa, nada mais lhe serve, nada mais vale a pena saber, a não ser esta frase. Inclusive, eu esqueci de dizer, mas se fosse para botar um nome nessa pregação, seria Jesus Cristo e este crucificado. Nesse momento, irmãos, Paulo nos ensina que precisamos, a partir do verso 4, confiar no poder de Deus, irmãos. Muitas vezes nós queremos ganhar coisas, fazer coisas com a nossa própria capacidade, com a nossa própria força. Mas existem situações, eu vou falar isso com a maneira mais clara e mais simples possível. Existem coisas nas quais você não pode resolver. Simples assim. Ah, João, eu acho que eu consigo fazer isso, eu acho que eu consigo fazer aquilo. Existem coisas que você não vai poder fazer. Existem coisas nas quais você não pode alcançar. Caminhos que você não pode seguir, pelo menos não sozinho. E Paulo, ele vem aqui no verso 4 e diz, a minha palavra e a pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito em poder. Paulo, ele estava mais preocupado em demonstrar o Espírito de Deus, o poder de Deus para as pessoas, do que simplesmente falar palavras vãs, palavras de filosofia humana, palavras que poderiam ou não dar efeito. Ele confiou no poder de Deus, irmãos. Eu vi um exemplo uma vez, uma história de um pregador que ele pregava bem. Só que uma vez um irmão chegou para ele e disse, irmão, ore por mim, estou doente. Ele disse, irmão, eu não posso orar, porque se eu orar, talvez Deus não cure. E se Deus não curar, talvez dê errado para mim, sabe como vai ficar manchada a minha imagem. Que vergonha, irmãos, que vergonha. Uma pessoa que não confia no poder de Deus, na capacidade de Deus de resolver o impossível, é uma pessoa que não confia em Deus. Se você não confia no Espírito de Deus, se você não confia que Deus pode resolver seus problemas, se você não confia no poder de Deus, adivinha, você não confia no próprio Deus. Essa é a simples verdade. Como diria um velho ditado, a verdade é uma reta curta. É uma reta curta. Se você não confia no poder de Deus, se você não confia na capacidade de Deus de curar um irmão, de resolver o problema do irmão, no final você nunca confiou em Deus. Você só confia em você mesmo. Você quer estar o tempo todo na mão do volante e não está disposto a largar o volante e deixar Deus conduzir o carro. Irmãos, se um irmão chegar em você e pedir oração por cura, ore. Se o irmão chega pedindo para você uma pregação do evangelho, pregue. Se o irmão pede a você uma demonstração do Espírito, vá e demonstre o Espírito, mesmo que Deus não escolha. João, eu posso orar por um irmão para que ele seja curado e ele não seja curado, porque Deus não quis. Glória a Deus. Glória a Deus. Você, querendo ou não, demonstrou o poder de Deus. Você demonstrou sua capacidade em confiar em Deus. Isso, querendo ou não, irmãos, é uma maneira de pregar o Evangelho, porque você está dando um testemunho. Você está dizendo, eu confio que o Senhor pode te curar. Eu confio que o Senhor pode resolver esse problema. E eu confio na demonstração do poder de Deus. Paulo confiou em Deus aqui. E nós também devemos confiar. Amém? Terceiro ponto, irmãos, é que não se apoie na sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Irmãos, vamos ler só o verso 5. Irmãos, algo interessante. Toda vez em que nós lemos a Bíblia, principalmente nas cartas de Paulo, Paulo ele argumenta, ele fala, façam isso, façam aquilo, para que
Eu aprendi uma coisa muito interessante. Toda vida que você leu, para quê, você risque. Você marque. Porque ele está demonstrando o motivo pelo qual ele está fazendo isso. Porque muitas vezes a gente lê a Bíblia e pergunta assim, beleza, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo. Mas qual é o objetivo? Para quê? Aí que Paulo vai argumentar. O objetivo de não confiar em nós mesmos. O objetivo de pregar apenas Jesus Cristo e este crucificado. E qual é, irmãos? Está bem aqui? Olha só, vamos ler todo mundo junto? Para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria humana, mas no... É isso. Esse é o motivo pelo qual você não pode confiar em você mesmo. Esse é o motivo pelo qual a única coisa na qual vale a pena saber é Jesus Cristo e este crucificado. É isso, para que a sua fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Porque os homens são falhos. Eu posso errar. Vitor Paulo pode errar. Todos nós podemos errar. A única pessoa que não pode errar é Jesus Cristo. Amém? A gente precisa reforçar isso todo santo dia, irmãos. Porque quando a gente confia em nós mesmos, a gente diz, eu sou suficiente. Eu consigo resolver. Eu sou capaz sozinho. Não é. Não é. Paulo, ele tenta argumentar o quê? Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana. A sua fé, irmão, não pode se apoiar no que fulano de tal disse, do que Cicrano disse, do que Calvino disse, do que Armínio disse, do que Rodrigo Silva disse. Não pode se apoiar nisso. Sua palavra, sua capacidade, sua fé tem que ser apoiada em uma única coisa, em Deus e nada mais. Nada mais. Se você apoia sua fé em sabedoria humana, adivinha, uma hora ou outra, isso vai te trair. Uma hora ou outra, isso vai te enganar. Uma hora ou outra, você vai tropeçar. Nesse momento, Paulo está dizendo o seguinte, que não existe, não há uma filosofia humana, um pensamento humano que supra isso. Que toda a filosofia humana que existiu, que existe e que há de existir, não é suficiente comparada ao Espírito e ao poder de Deus. Irmão, isso é até algo interessante. Uma vez, eu estava viajando com alguns irmãos para Mossoró, e a irmã Eduarda falou uma frase que eu nunca me esqueci. Geralmente Eduarda fala demais, mas essa frase eu nunca me esqueci. Ela falou uma verdade que eu nunca me esqueci. Obrigado, Eduarda. Ela falou o seguinte: existem dois tipos de pessoas. Quem é convencido pelo Evangelho e quem é convertido pelo Evangelho. Se lembra? Olha aí. João, qual a diferença? Quem é convencido pelo Evangelho entra como uma ideia. Não, o Evangelho é uma ideia e eu até gosto dessa ideia, essa ideia faz sentido. Mas qual é o problema de ser convencido? Se você é convencido de algo, amanhã outra coisa pode convencer você. Um argumento melhor, uma pessoa mais sofisticada, algo que pareça melhor para você. Quem é convencido do Evangelho não tem futuro, não tem garantia de futuro dentro do próprio Evangelho. Existem dois tipos de pessoas, quem é convencido pelo Evangelho e quem é convertido pelo Evangelho. Aí sim, estamos tocando no ponto. Quem é convertido, quando você converte algo, quando você transforma algo, esse algo mudou. Esse algo segue uma coisa nova. Quem é convertido ao Evangelho só vive, adivinha, para o Evangelho. Nada mais, nada menos, nada importa, a não ser uma coisa, Jesus Cristo e esse crucificado. Nada mais importa do que morrer por essa verdade. Nada mais importa do que essa verdade. A única verdade. Jesus Cristo e esse crucificado. Paulo foi convertido ao Evangelho. Por que convertido? Porque ele foi do começo ao fim da sua vida pregando essa verdade. E nós também sejamos assim, convertidos pelo Evangelho, chamados a morrer por isso, a passar o futuro, a vida toda só falando disso. Quem é convencido, irmãos, não tem garantia de futuro. Hoje eu sou crente, amanhã eu posso não ser. Quem é convertido, não. Quem é convertido diz, eu sou crente hoje, amanhã e para todo sempre. Amém, irmãos? Glória. Irmãos, agora eu vou dar um pequeno testemunho. Tem um motivo pelo qual eu vim aqui pregar essa palavra. Porque eu passei por uma situação parecida com a de Paulo.
Como muitos sabem, eu estudo no IFRN, lá é uma situação muito difícil, pregar o evangelho lá. E houve duas situações em que, quando eu olhei para as situações e olhei esse texto que Paulo nos mostra, eu pensei, uau, foi isso mesmo. Certa vez eu tenho um colega lá no IF, que ele sempre conversava comigo e tal, sobre Cristo, sobre religião, ele se interessava por isso. E eu sempre tentando argumentar com ele, não, mas Deus existe por causa disso, disso e aquilo, a Bíblia está certa por causa disso, disso e daquilo. E ele entendia, disse, rapaz, é verdade, é verdade. Você tem um ponto, João. Aí eu pregando, sempre tentando usar argumentos, sempre tentando usar algo que o fizesse ser convencido pelo Evangelho. Mas aí chegou num ponto em que eu toquei nos principais pontos do Evangelho, que é o negar a si mesmo. O negar a si mesmo, irmãos, é algo profundo e precisa ser pregado. Quando chegamos a este ponto, chegamos em questão de oração, em questão de devoção a Deus, ele olhou para mim e disse, João, pode ser até pode ser verdade isso que você está falando. Talvez Deus exista, talvez a Bíblia esteja certa, talvez Jesus existiu, mas quero não. Como é? O que você disse? Quero não, não quero. Mesmo que o que eu esteja vivendo seja mentira, mesmo que você esteja certo e eu errado, prefiro ficar aqui mesmo. É sério, fulano, você prefere ficar na mentira do que ir para a verdade? É, é, é. Ok. Isso me marcou, irmão. Porque antigamente eu era o tipo de pessoa que mostrava, e quando mostrava, pensava, nossa, eu fui ótimo. 2 meses e esse rapaz se converte. Adivinha? Não. Infelizmente não, irmãos. Eu argumentei. Eu mostrei para ele que o cristianismo estava certo. Mas mesmo assim ele disse: não quero, não quero. Assim como os atenienses disseram não ao evangelho, esse menino também disse não ao evangelho. Agora, outro caso, que esse já é um pouco melhor. Sabe, todo dia que eu entro na sala, eu boto um versículo no quadro, um verso simples. E um dia eu entrei na sala, um dia comum assim, uma terça, uma quarta, e botei um texto do Sermão da Montanha, Mateus 5,4. Bem-aventurados os que choram, pois eles serão o quê? Consolados. Foi um verso simples. Veja bem, irmãos, eu boto um versículo bíblico todo dia. E assim, não dá muito resultado na maioria das vezes. E naquele dia eu pensei, não, vou botar aqui, mas ninguém vai ler, ninguém vai dar atenção. Mas naquele dia eu me sentei, uma colega minha olhou para o quadro, leu, chegou para mim e disse, João, você acredita nisso? Você acredita. Quando é que o consolo vem? Fulana, por que você está perguntando isso? Porque eu chorei já várias vezes e o consolo nunca vem. Tantas vezes eu chorei, pedindo ajuda, e não senti esse consolo, não senti o resgate vindo. Aí é agora. Eu comecei a falar com ela, pregar para ela, de maneira sincera. Disse: olha, realmente às vezes a gente parece estar sem chão, a gente se sente desamparado. Mas houve um homem, certa vez, que disse: venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, que eu lhes darei descanso. E eu orei pela minha colega. Irmãos, eu não conhecia aquela menina nem nada, eu só sabia o nome dela. Mas ela disse: obrigado, João. Houve um alívio no meu peito. Irmãos, sabe qual é a única coisa na qual vale a pena pregar, saber, dizer? Uma frase só: Jesus Cristo. E este crucificado. Jesus Cristo e este crucificado. Não confie só em você mesmo. Não confie nas suas capacidades argumentativas, na sua força, no seu braço. Não confie nisso. Porque uma hora isso vai acabar. Você tem limites. Você tem barreiras. Deus não. Amém? Amém.
Então, irmãos, para encerrar, eu gostaria de pedir à igreja ficar de pé. Vamos fazer uma pequena oração. Sabe, irmãos, eu aprendi isso no cotidiano. Teve que acontecer essas duas coisas comigo para que eu aprendesse isso. Mas eu creio que Deus está falando algo com a gente hoje. Deus está querendo dizer o seguinte: pregue, pregue a palavra, pregue a palavra. E se for para resumir o evangelho todo, você resuma em uma só frase: Jesus Cristo e este crucificado. Amém? Senhor Deus Pai, queremos agradecer esse momento de comunhão, de adoração, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui louvando o Teu nome. Muito obrigado, Senhor, por dar essa palavra por meio do Seu servo João. Espero que essa palavra tenha entrado em nossas almas, nossa mente, nosso coração, e que cada dia mais nós possamos confiar menos em nós e mais em Ti. Certa vez, João Batista disse: é necessário que eu diminua e que Ele cresça. É necessário que eu diminua e que Ele cresça. Se fosse para pregar o Evangelho, se fosse para pregar só uma frase pelo resto da minha vida, a única frase que vale a pena ser dita não é uma frase de filosofia, não é uma frase de física, não é uma frase de teologia, é uma frase bíblica que diz o seguinte: Jesus Cristo e este crucificado. Apenas isso vale a pena. Apenas isso vale a pena. Não importa o que eu sei, não importa o que eu faça, não importa quem eu seja, a única frase, a única palavra na qual vale a pena dizer é Jesus Cristo e este crucificado. O Evangelho é isso. O Filho de Deus veio a nós para morrer por nós. Pois Deus amava o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Amém. Desde